Bom, pessoal, estamos aqui hoje dando sequência a uma quantidade de vídeos, de lives do programa da SOS, do Grupo SOS. E hoje nós temos um convidado bem especial, um parceiro nosso aqui, focado aí na parte de transformação digital, preservação digital, mais especificamente. Gostaria de me apresentar para vocês um pouco. Eu sou diretor ali de inovações e unidade de negócio do Grupo SOS Docs, tá? Então eu cuido de todas as novas unidades de negócio que estão crescendo com o grupo. Dentre essas unidades, nós temos a Mundânio, que tem dado muita ênfase hoje, se dedicado muito hoje na parte de preservação digital, tá? E nisso, a Mundânio ela faz parte de algumas as etapas de ondas que nós temos como metodologia dentro da SOS. Uma dessas etapas nós tratamos com a Mundânio, que está voltado à preservação, e, e gostaria de tratar mais, de debatermos mais sobre esse assunto de preservação digital, que é tão falado, tem sido tão difundido hoje no país, né? Tem sido um assunto de ponta hoje. E aí, nós temos aqui hoje o Alessandro, que é o CEO, diretor executivo do Grupo SOS, tá? Nós temos o Roberto, que é o presidente da Pico no Brasil. E aí eu queria falar, se vocês se apresentassem um pouquinho, falassem. Legal, beleza. Bom, meu nome é Alessandro, sou diretor do grupo, né, fundador do grupo SOS, SOS Docs, e estou aqui hoje para poder debater um pouquinho sobre preservação digital e falar um pouco dessa parceria estratégica que nós temos com a Pico, né? É uma empresa norueguesa com um foco voltado para preservação digital e toda a cadeia que envolve essa preservação. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Junto da gente aqui está o Roberto. Roberto é presidente da Pico no Brasil. E pode se apresentar um pouquinho, Roberto? Diga Tá aí. bom. Primeiro lugar, um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. É um prazer também ter a SOS como nossa parceira principal aqui no Brasil. E meu nome é Roberto, eu sou presidente da Pico Brasil, trabalho com preservação digital já há mais de 15 anos, sempre dedicado aí a desenvolver soluções, encontrar os melhores caminhos para preservar desde documentos analógicos até qualquer tipo de formato digital, e espero que esse bate-papo aqui vai ajudar a gente a trocar várias ideias. Ah, legal. Legal. Tá, Roberto, você pode explicar um pouco pro pessoal o que seria a Pico, como a Pico contribui para o mercado, para a parte de Certo? preservação hoje? Gente, Perfeito, Thiago. Bom, a Pico nasceu no ano de 2001 para 2002. É uma empresa dedicada primeiramente à área de cinema. E nós, primeiramente, desenvolvemos equipamentos que eram capazes de pegar um filme que foi filmado ou que a pós-produção foi toda realizada em formato digital e converter essas imagens para película 35 milímetros para projeção ou para cópia de preservação em formato analógico. Então, o primeiro equipamento que nós fabricamos se chamava Cinevator, dedicado à indústria de cinema. Ele tinha resolução 2K. Lá no ano 2000, isso era bastante resolução. Hoje a gente já está aí no 8K, 16K e por aí vai, mas há mais de 20 anos isso era bastante revolucionário. E esse equipamento gravava um filme de longa-metragem em tempo real. Então, um filme de 90 minutos, nós conseguimos transferir isso para película fotográfica colorida em 90 minutos. E aí você tinha muitos filmes que ainda não tinha projeção digital difundida em todos os cinemas, você precisava também de cópias em película para projeção e também a cópia em película para segurança daquele projeto, daquele filme. Só que essa era uma cópia analógica. Esse equipamento foi altamente difundido, todos os mercados, obviamente Hollywood, cinema indiano, cinema europeu, cinema da América Latina, na Ásia. E a partir daí a Pico teve uma presença em todo o mercado de cinema. Aí trabalhamos e continuamos trabalhando com vários dos estúdios, com vários dos os grandes estúdios no mundo de Hollywood, os grandes estúdios e projetos da Europa, da Índia também. E a partir daí a mesma tecnologia de alta velocidade para gravar em película, nós buscamos uma forma de não gravar a imagem em formato analógico, mas gravar o código binário na película fotográfica, com a ideia de que a película é um suporte não magnético que dura muito tempo. A película fotográfica já é utilizada há muito mais de 100 anos. É um sistema robusto, um sistema mecânico robusto, altamente reconhecido.
E o mundo precisa de uma solução para guardar dados em que tenha independência, que tenha segurança, que tenha independência contra interferência magnética, pulso eletromagnético, flare solar, obviamente ataque hacker, coisas que a gente pode depois elaborar mais. E aí com isso desenvolvemos o Pickle Film, que é um filme específico, ele é um filme fotográfico, mas específico para gravar um código binário. E a partir daí uma série de soluções de software para conectar outros sistemas, para gerar pacotes de preservação e gravar nesse filme de preservação. Junto com isso, desenvolvemos um bunker específico para guardar pickle film, guardar acervos para muito tempo. Esse nosso bunker é uma parceria com o governo da Noruega. Eu diria que é um dos lugares mais seguros do mundo para guardar dados. Você tem a mídia mais segura do mundo, que é o pickle film, e um ambiente físico do lado do banco de sementes, um super projeto, que para você ter um evento que vá destruir o dado que está guardado lá, tem que ser um evento muito dramático, digamos assim. A segurança tem muitas camadas de segurança e muita coisa prevista. Então, esse é um resumo aí da nossa história do ano 2000 até hoje. E hoje, obviamente, cada vez mais difundido como uma plataforma em nuvem, com a nossa plataforma Pickle Connect, com a plataforma Pickle Eternal Cloud, várias plataformas que a gente tem em nuvem para compor com soluções como da SOS para a preservação digital. E hoje a Pico ela é global. Vocês têm parceiros, partners no mundo todo. Nós, graças a Deus, conseguimos aí uma capilaridade em muitos mercados. Então, começando pela Europa, vários países. Obviamente, a presença na Califórnia, por causa dos negócios do estúdio de cinema, permite continuar uma presença para outros negócios nos Estados Unidos, no México, obviamente aqui no Brasil. Temos agora, recente, uma nova parceria no Oriente Médio, no Arquivo Nacional dos Emirados Árabes, que é o nosso distribuidor, na Coreia do Sul, na Austrália. Então, temos parceiros em vários lugares, na África do Sul, temos parceiros em vários lugares do mundo. Legal. E qual a relação que você vê em relação a privado e governo do que é demandado pela Pico hoje? Então, o privado você está dizendo que é muito forte na questão da área mais cinematográfica, né? E como é que fica a questão de governo? Como é que vocês enxergam o que a Pico oferece de solução quando a gente tem um viés governo? Como é que é essa relação? Falar rapidamente do privado, assim. Primeiro que no mundo privado, quando você tem conteúdo, quando você tem dados estratégicos, nós temos vários cases de museus privados, acervos privados que a gente preserva, filmes que a gente preserva. E muitas vezes dados estratégicos. O setor privado não tem essa visão de guarda permanente, de guarda de longo prazo. Muito se cumpre a legislação. Se o fiscal é 5 anos, 10 anos ou 20 anos, as empresas tendem a cumprir aquilo e a vida tem que seguir, né? Obviamente você tem coisas estratégicas para preservar, mas, por exemplo, nós temos um grande case da Siemens, que é uma das empresas mais antigas do mundo aí, relevante, que aí tem um acervo privado da Siemens, que nós guardamos, inclusive, no bunker do Polo Norte. E no mundo público, a gente tem muitos casos. Aqui no Brasil, começando por aqui, vários casos de Secretaria de Governo de Estado, prefeituras. Agora estamos avançando junto com vocês aí em alguns casos no mundo federal, do governo federal, então isso é bastante importante. Citar alguns aqui na Índia, por exemplo, nós temos uma parceria com a entidade que cuida dos palácios da Índia, tipo o Taj Mahal. Nós fizemos a preservação do Taj Mahal como o primeiro case, e a Índia tem mais de 3.000 desses palácios aí, o Taj Mahal sendo o mais famoso. E aí como é que você preserva isso em formato digital? O que você vai fazer? Temos o caso do Vaticano, aí não diria nem que é público, é um caso universal, digamos assim. Temos casos de agência espacial, Unicef, o laboratório CERN tem algumas coisas que já está preservado conosco, então isso está difundindo aí em várias verticais, digamos assim. Alberto, nós do grupo SOS, a Mundane, nós trabalhamos muito no negócio, né? Uhum. E uma pergunta que é padrão, assim, que é muito padrão, ela é quase diária. Tá. O que a Pickle tem de diferente de um filme convencional, por exemplo? Isso Então, é isso ótima aí é uma pergunta muito recorrente. Tá. Então, eu Bom, gostaria de ouvir vamos você dividir mesmo essa resposta em duas partes, Tiago. Primeiro, sobre o filme em si.
O filme só é filme quando a gente fala em algo que envolve um processo fotográfico. Então, o filme da Pico tem uma emulsão fotográfica, igual um microfilme analógico. Ele passa por um processo de revelação fotográfica, igual um microfilme analógico ou um microfilme. E ele passa por um processo conhecido, que é um processo que tem ISO, que já é usado há muitas décadas, que é o processo para revelar filme preto e branco. Por que que isso é importante? Porque quando você revela e fixa a imagem no filme, você precisa ter certeza que aquela imagem não vai continuar reagindo pelas décadas ou centenas de anos no futuro. Então a Pico não reinventou esse processo, isso precisava ser algo robusto. A Pico fez uma série de trabalhos para melhorar a qualidade do poliéster e a resolução ótica do filme. Então o nosso poliéster, ele é específico para o nosso trabalho, ele é mais fino. Se você manipular um microfilme com o filme da Pico e pegar na mão, você vai ver que ele tem uma espessura menor até ao tato. Ele é de fato menor. E a resolução do nosso filme em termos de linha por milímetro, ela é muito maior do que um filme óptico, até mesmo que é filmado em Hollywood. Então ele tem uma resolução muito maior para que a gente consiga atingir uma densidade de dados alta. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que a gente não grava uma imagem. Você não vê nada no filme. Você precisa de uma máquina para decodificar o código binário que está lá. Da mesma forma que se você pegar na mão uma fita magnética que tem uma música ou qualquer tipo de arquivo, e você abrir a fita e tentar olhar a fita, você só vê algo cinza ali, alguma coisa por causa da partícula de bário ferrite lá da fita, você vê alguma coisa ali, mas você não sabe o que é até você botar numa máquina e decodificar o dado. Então, nesse aspecto, é bastante diferente de um filme óptico. E nós temos o filme híbrido, que você enxerga a olho nu, você consegue escanear como uma imagem óptica, e também tem o arquivo digital. Então a Pico tem essa questão híbrida, que nós chamamos, que é um código binário e uma imagem. E a gente consegue replicar um documento de texto, por exemplo, se você tiver um livro e eu queira gravar o PDF do livro, eu gravo o PDF do livro e eu gravo as 50 ou 100 páginas, ou quantas forem, como imagem no sistema óptico. Acho que esse é o diferencial. A forma simples de explicar, tendo dito tudo isso, é um filme óptico não grava música, não grava arquivo criptografado. O nosso filme grava música, grava arquivo criptografado, grava qualquer tipo de formato digital, totalmente agnóstico. Tá? Perfeito. Inclusive, nós temos aqui, né? Sim, o Picklebox aí. Esse Legal. É o Picklebox. E aqui dentro E temos tem o filme. algumas amostras do Sim, filme. sim. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Acho que eu posso usar para tentar ilustrar alguma Tentar coisa ilustrar. aqui. Talvez aqui, quando eu falo que você não enxerga nada no filme, aqui tem uma parte mais clara que a gente tem informações ópticas e aqui tem os arquivos digitais. Para decodificar o código binário que está em cada fotograma, nós escaneamos esse filme. Então o Pico Reader é um scanner de alta resolução. Ele escaneia o filme em 12K de resolução. E aí tem um software que vai encontrar cada pixel correspondente ao código binário. Ele faz isso quando você olha o sistema rodando como uma fita. A fita está rodando e está decodificando à medida que está escaneando as imagens em alta velocidade. Mas você precisa de uma máquina e de um software para decodificar. Isso. E até aproveitando o gancho, no próprio site da Mundânio, no nosso site aí, tem um vídeo mostrando o Pico Legal. Reader, tudo, no evento que nós fizemos. Perfeito. Então lá o pessoal consegue ver com perfeição. E aí eu acho que eu queria apontar funciona. uma outra característica. Nós pensamos em tudo a longo prazo. Então, por exemplo, a gente olha aqui o Picklebox. Ele é feito para um ser humano médio como eu pegar com a mão aqui. Olha ele aqui. Só dar uma ajeitada aqui. É feito para um ser humano como eu pegar com a mão aqui o Picklebox. Mas esse espaço aqui também é pensado para uma robótica manipular o Picklebox. Tudo isso a gente pensa. E a gente pensa muito na engenharia reversa. Então, por exemplo, você nunca conseguiu comprar pensar um pouco mais antigo, um toca-fita, um equipamento de CD ou DVD ou VHS ou Blu-ray e vir um manual que explica como fazer a máquina que toca aquela fita ou aquele disco. Independente de fabricante. No nosso caso, a engenharia reversa para fazer o leitor desta tecnologia está embarcada no filme. Não tem nenhum segredo de negócio em como que o leitor da Pico funciona. A gente explica tudo. E a gente embarca no filme o software para decodificar. Tudo isso é uma diferença bastante grande, porque pensando num futuro de 100 anos ou mais,
você tem que ter condições de fazer essa máquina independente se a Pico estiver lá no futuro, ou se a SOS ou um parceiro estiver lá. Então, assim, olhando para isso, quando digamos, algum profissional de tecnologia, de segurança, ou um arquivista, olha para o Pickle, né, a primeira coisa que geralmente o pessoal costuma pensar é quanto que custa esse equipamento? Eu posso ter esse equipamento, daqui 50 anos eu vou ficar na dependência da empresa que eu contratei para poder, né, gerar esse filme. Então, isso é uma preocupação. Então, como você está dizendo que toda a questão da engenharia reversa para que se possa construir novamente um equipamento livre de qualquer tipo de fabricante no futuro, isso já está dentro do próprio filme, Exatamente. do início ali do filme. Exatamente. Então, Em cada filme, em inclusive. cada filme. Então, não existe essa preocupação de, nossa, do que eu faço daqui 20 anos, se não existir mais a empresa que eu estou contratando, né? Porque o governo tem muito isso, tem muito aquela questão, a pessoa contrata, é um contrato de 5 anos, depois tem que contratar novamente, né? Agora a lei melhorou um pouco, vai para até 10 anos, mas é uma preocupação que os historiadores, os arquivistas, eles sempre colocam na mesa, né? Então, você está dizendo que essa preocupação ela não existe. Não existe. Eu acho que é importante, assim, isso não basta dizer, né? Isso tem que ser possível de fato, e isso tem que ter uma lógica. Então, vou citar um documento, depois não sei se a gente pode botar no final do podcast esse documento que eu vou citar aqui. Tem um estudo da Technicolor, que é uma empresa reconhecida no mundo do cinema, que a partir do Digital Dilemma, que a Academia do Oscar declarou, olha, nós temos esse Digital Dilemma que a Hollywood vai perder os arquivos aí, algo tem que ser feito. A Technicolor fez um monte de estudos. Um desses estudos foi, se eu tenho uma fita magnética que eu guardar bem e dura 20, 30 anos, talvez, se eu nunca ler a fita, eu posso lá no 20º, 30º ano ter uma chance muito grande de ler a fita. Mas se eu ler ela sempre, ela pode desgastar e eu posso perder dados. Mas tem um grande dilema aí. Se eu não tiver um fabricante que faça o leitor da fita, existe a possibilidade de conseguir fazer? E a Technicolor fez um estudo que envolveu o Instituto Fraunhofer e outros parceiros, diria assim, um pessoal com uma vasta gama de capacidade de tecnologia, com o seguinte desafio: está aqui uma fita magnética, faça um leitor. E é extremamente complexo. E o relatório disso diz que não é possível fazer um leitor. Por mais que você se esforce e tal, se você não tem o conhecimento de como aquilo foi organizado, você não vai ter como fazer a engenharia reversa. Por outro lado, a Technicolor declara que se você tivesse condições de gravar bits on film, que é um termo que eles cunharam lá durante isso, que é o termo que a gente também utiliza, que é gravar o código binário no filme, é tão simples quanto fazer um scanner. E um scanner é algo simples de fazer, vai variar a resolução da sua câmera e a velocidade do seu sistema. Eu tenho um scanner mais lento, eu vou escanear mais lento. Eu tenho um scanner mais rápido, eu vou escanear mais rápido. E aí, como que eu decodifico isso? Um pixel preto é o número 1, um pixel branco é o número 0, ou se eu estiver gravando 2 bits, eu posso brincar com tons de cinza, então o pixel 100% preto é 1, o 100% branco é 00, e 25% é 01 e 75 é 10, por exemplo, para eu ter 2 bits em cada pixel. E é factível você fazer esse sistema, porque é tão simples quanto o que eu acabei de falar. E aí você tem, de fato, uma lógica que você conseguiria fazer esse sistema. O filme está estável, ele não depende de nenhuma máquina. Eu não tenho mais o fabricante daquele filme, eu não tenho mais o fabricante daquele sistema. Eu sei o que fazer, eu tenho que ter uma câmera de determinada resolução para escanear. Então é totalmente factível nesse sentido. E nós vamos, no final, nós vamos subir todo o estudo no site Perfeito, da perfeito. Mulan, nas Eu redes compartilho com sociais. vocês. É Quem importante. quiser ter acesso, Sim, sim, sim. pode, Tá. pode. E aí eu acho que uma outra coisa, já que eu citei o Digital Dilemma, tudo que o Digital Dilemma cita como um dilema, o Pickle Film responde. Tudo. E aí é muita ambição falar tudo, e 100%, mas a gente responde, e é a nossa dedicação em responder 100%. O que fazer se não existir o fornecedor? O que fazer se não existir a máquina? Qual é a dependência? Então, da mesma forma que um filme ótico não tem dependência, o nosso filme digital não tem dependência. Que é um problema, né? Que era recorrente. Extensão, fabricante. E a perdia o migração, né? acesso. Imagina você acumula terabytes, petabytes, exabytes de dados e você vai ter que migrar. Sim. Tem o esforço de migrar. Aqui você não tem o esforço de migrar, você foca em resolver o problema uma vez só, que é o nosso foco de solução também. E é legal que quando vocês começaram a desenvolver, eu imagino que lá atrás o trabalho, né, o
o foco era trabalhar a questão do filme, né? E aí a Pico deu sequência em toda a parte de preservação até chegar digamos assim, o suprassumo da preservação, que é onde você pega um filme e coloca dentro de um bunker, né? Numa zona, Sim, sim, né? Numa zona desmilitarizada e tudo mais. Então, sim, a gente tem falado muito isso aqui no Brasil, né? tá. Aonde a gente entra, a gente diz o nosso discurso tem sido nesse caminho, onde a SOS em parceria com a Pico, a gente consegue fazer toda a parte de digitalização dos documentos, a captura dos documentos físicos para os digitais, Isso. a gestão dos documentos, né, pós essa etapa, então, inclusive os nato digitais, dentro de uma solução de RDC Arc mais complexa, né, onde envolve equipamento, hardware, aquela coisa de preservação. Depois disso, a gente consegue converter todo esse acervo que já está digital em um picofilme, guardar o picofilme em bunkers no Brasil. Isso, Né? A gente tem isso. hoje diversos bunkers dentro de cada unidade nossa. E o suprassumo ali, né, que a gente fala que da guarda, da preservação, é colocar um filme desse tipo, né, uma outra cópia do filme dentro do bunker no Ártico em parceria com a Pico. Perfeito. Então isso tem sido, eu acho que a preocupação da Pico em seguir toda a cadeia e até o final aí, eu acho que tem gera um impacto muito grande, gera uma confiança muito grande no planejamento de longo prazo que ela tem, né? Acho que é bem legal isso aí. Bom, muito bom. E Roberto, no início aí você até citou algumas questões de ISO. Certo. Como é que vocês têm avançado nisso? Olha, graças a Deus a gente tem aí ampliado a nossa capacidade técnica ao longo do tempo, ampliado o nosso conhecimento, o nosso grupo de pessoas, né? Hoje nós temos aí alguns arquivistas que trabalham conosco, temos parceiros muito competentes como vocês que trabalham conosco, e isso nos deu a capacidade de ter uma ambição muito grande, que é buscar a certificação ISO para repositório digital. E aí a gente começa esse processo, primeiro entendendo as manifestações do CONARC, a importância que o CONARC declara quanto à operação, implementação de repositórios digitais confiáveis para a estrutura pública do Brasil, para a estrutura privada, para as empresas privadas também, o que isso envolve, quais são os caminhos, e nas resoluções do CONARC quanto a repositório digital confiável, arquivístico inclusive, né, é citada a norma ISO 16363, que é a norma que você pode buscar a certificação, que uma entidade autorizada pela ISO pode checar todo o seu processo, toda a sua organização e definir se você segue essa norma. Hoje nós temos aí alguns repositórios já certificados no mundo. Temos o Senado americano, temos a Câmara dos Deputados, temos alguns repositórios da NASA que buscou essa certificação. E aqui no Brasil a gente está fazendo um trabalho junto com o CIASC, que é o nosso parceiro, a empresa pública de tecnologia de Santa Catarina, para certificar os serviços para o setor público que a gente presta junto com o CIASC. Nós já contratamos a entidade que certifica, nós já submetemos a documentação, nós já temos uma visita marcada para a certificação, então essas fases aí de análise da documentação que são mais complexas a gente já passou. E aí a gente aprendeu muito nesse processo. Esse é um processo que a gente vem perseguindo aí eu diria, uns 18 meses, talvez 24 meses já, desde quando a gente iniciou. Estamos interagindo com a PTAB, que é a entidade baseada na Inglaterra que está certificada para isso, que o líder dessa entidade é o Dr. David Guiareta, que quem conhece, ele é um dos principais autores do Open Archival Information System, que veio lá do consórcio das agências espaciais. Então ele tem livros sobre isso, ele conhece o assunto, ele está monitorando como nós fazemos. E aí tem um grande ponto aqui, e a gente interage com pessoas no Brasil todo. Todo mundo acha que o repositório digital confiável está centralizado numa aplicação como, por exemplo, o Arquivimática, que é uma aplicação que a gente utiliza, que é muito boa, que é open source, que tem uma série de requisitos aí. Mas para a certificação ISO, quando a gente comentou para a entidade, olha, o nosso sistema aqui é o Arquivimática, eles falaram assim, a gente não vai nem olhar. Não vai nem olhar o sistema de geração de pacote IP. A gente vai olhar o seu pacote IP e como que esse pacote tem garantia de preservação e longevidade, tudo que o seu repositório pretende
atingir no futuro, porque no futuro pode não ter o arquivo Imática. E como é que você vai fazer? No futuro pode ter outra aplicação? São as primeiras perguntas, né? Então a certificação ISO ela envolve muito mais uma série de postura e organização e compliance de como o repositório vai se portar, começando por quem é a sua comunidade designada. Então, o nosso repositório está designado para atender o setor público da esfera federal, estadual e municipal no Brasil. A gente esqueceu de escrever Brasil e eles reclamaram, olha, quando você fala setor público, e a Argentina? Não, é Brasil, então você tem que escrever Brasil, porque senão eu não posso te falar que você está certificado e alguém da Argentina vai te mandar um documento da Argentina e a lei da Argentina você conhece? Então é micro detalhes assim. Então você declara qual é a sua comunidade designada, depois você declara o que acontece se você não existir mais. E isso é muito importante quando você pensa, olha, eu vou guardar um arquivo, um pacote AIP, um pacote de preservação, 20 anos, 50 anos, guarda permanente. O que você vai fazer para isso? Você tem dinheiro para 100 anos? Como é que você tem dinheiro para 100 anos? Você tem que mostrar. Ah, eu tenho barra de ouro comprada para manter, eu tenho títulos do Tesouro Nacional do Brasil para manter a minha estrutura financeira. Essas perguntas, É profundo. É profundo, é. E aí uma das coisas que a gente fala, olha, o Pico Filme está gravado, está pago e tem muito pouco custo de manutenção. Então você passa essa fase financeira com mais facilidade quando essa tecnologia está explicada. Isso é super importante. E depois, se você não existir, para onde vão os IPs? Quem vai fazer? E aí nós temos uma série de instituições envolvidas com a Pico, com o CIASC, que incluem a DataPrev. Então, se o CIASC não tiver mais capacidade tecnológica, está estruturada que a DataPrev pode dar esse apoio num momento de transição. Se o CIASC não existir mais, a equipe de tecnologia da informação da Polícia Militar de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina vão dar esse apoio. E aí são instituições que têm... A Polícia Militar de Santa Catarina vai completar aí em breve, acho que em 2025, 190 anos. Então são instituições que existem há muito tempo. A gente escolheu essas instituições. E aí tudo isso vai nos permitir atingir os requisitos para a certificação ISO. Como que você recebe um pacote CIP, quais são as regras, como que você valida, como que você gera um IP, como que você faz a difusão de um DIP, tudo isso está no nosso escopo aí, e a gente acha que isso vai ser bastante impactante para o setor público. Nós vamos, de fato, ter um repositório capaz de atender a comunidade designada, tudo de acordo com a norma ISO. Ah, legal. Tá? E aí, quando outro ponto também que é bem difundido, óbvio, não tem jeito de correr, é quando se fala de custo, né? O pessoal olha e fala, pô, convencional é muito mais barato, deve ser muito mais barato do que o filme que a Pico e a SOS, em parceria com a Pico, tem a oferecer. E não é essa a realidade, né? Quando a gente fala, tudo que a gente fala que faz, na nossa área, todo mundo acha que vai ser muito caro, né? Porque a gente tem um foco Inovador, muito grande de, olha, temos essa inovação, temos essa capacidade técnica, mas quanto que isso custa? E aí tem uma série de questões, né? O custo não é só a mídia. O custo da mídia num ambiente de mídia magnética corresponde a menos de 5% do custo, por exemplo. Então, quando a gente fala assim, como é que compara Picofilme com LTO? Não compara, porque o Picofilme funciona de uma outra forma. Um LTO, primeiro que ele tem que ter um requisito de temperatura e umidade muito mais caro do que o Picofilme, para se manter. Então, essa é uma primeira comparação. Algumas comparações que eu gosto de fazer são as seguintes. Uma folha de papel em branco é mais caro do que um arquivo nato digital gravado no filme da Pico guardado no Polo Norte. E eu acho que não tem como você pegar uma commodity mais simples que é difundida para o que a gente faz eu estou fazendo um processo público que envolve dinheiro da população, que eu tenho que documentar, que eu tenho que gerar a fonte de prova que protege eventualmente o gestor público, protege o povo daquela cidade ou daquele estado ou daquele ministério do governo federal, e eu preciso de um registro. Esse registro, a gente vê pela história que foi feito em documentos em papel. Papel é robusto, papel dura muito tempo, papel tem vasta capacidade de engenharia reversa para ler, para guardar e tudo mais. Mas papel é caro também. E quando a gente bota isso na mesa e fala, olha, Pico Filme é mais barato que a folha de papel em branco, você tem que parar para pensar. Eu acho que isso é importante como um primeiro comparativo. E um segundo comparativo é o arquivo nato digital em outras mídias.
E aí o que que isso envolve? E qual é a robustez que isso envolve? Ah, eu tenho um HD, se eu passar um imã apaga. Isso aqui não apaga. Se eu tiver um evento cibernético, apaga. Isso não apaga. Então também tem o custo-benefício que a gente presta muita atenção. E a gente é totalmente confortável a essa discussão de custo, mas acho que talvez essa explicação do papel para documentos é a nossa principal explicação. Tá? Eu fico vendo assim essa questão de custo, ela de fato parece que a princípio é um dos tirando a questão da inovação, porque é algo que nenhuma não é algo regulamentado ainda, quando a gente coloca, né, Uhum. sobre essa questão da gravação de beats e tal, é um pouco algo que assusta, é a questão do custo mesmo. Então o pessoal acredita que de largada seria um custo exorbitante mudar né, Uhum. começar a pensar nesse novo formato de filme digital. Uhum. Mas, como você disse, eu acho que é algo relevante quando se compara com a outra, com Vamos outro pensar, caminho, né? talvez, muito bom, Alessandro. Vou talvez falar uma outra forma de olhar, né? Quando a gente faz um processo de transformação digital, por exemplo, os que nós estamos fazendo junto com a SOS, a linha do Pickle Film é a mais barata de É todas. mais barato. Se a gente for olhar o que envolve um processo de transformação Sim, digital, todos os custos envolvidos, sim. a linha do Pickle Film é a mais barata de todas. Acho que isso já diz bastante sobre essa preocupação do Quando custo. você olha Sim, sim. uma planilha ali, né? Isso, quando a gente fala, olha, tem o serviço de indexação, de higienização, de digitalização, tudo que a SOS faz e faz muito bem, a linha do Pickle Film é a mais barata de todas, Sim. porque é a linha da tecnologia. Então, quando você está desenhando um projeto, e aí o que que você vai ter com essa tecnologia? Você vai gastar uma quantidade elevada de recursos, dependendo do tamanho do projeto, para fazer a transformação digital. E você vai salvar isso como? Eu acho que isso é muito importante de É. pensar. E- Da e- mesma forma, só para concluir o raciocínio, os nossos clientes que produzem filmes. Filme é muito caro para produzir. A coisa mais barata é guardar o filme para sempre. claro. Corresponde a um percentual de ponto menor que 1% do orçamento total de um documentário. Não vamos nem entrar no mérito de um filme de milhões de dólares. Então, não tem muito essa questão custo quando a gente tem esse olhar. Tá? E tem outro ponto, a gente, em toda a cadeia dessa transformação digital, da digitalização, do tratamento arquivístico, nem todo documento, ele necessariamente, uma instituição, ela opta por comprar o Picofilme, né? Então, Sim, você tem ali, eu vou digitalizar, eu vou tratar 1.000 metros lineares de documento, Não é 5 toda a mil massa, metros. geralmente. Nem toda a massa documental acumulada, ela vai, ela pode ser, é discricionário, mas nem toda massa documental ela vai ser gerada em picofilme. sim. Então, como você disse, o valor de todo o serviço, ele acaba que ele se torna factível, né, para as instituições. Eu queria, acho que isso que você falou é importante. Na nossa estrutura de nuvem, na Pico Eternal Cloud, nós temos a possibilidade de definir as camadas de preservação. Sim. A nossa última camada, chamada de Pico Eternal Cloud, a nossa última camada, nós chamamos de Eternal. E essa camada é quando a gente faz o Pico Filme e guarda no Polo Norte. Digamos que é a nossa camada de última instância que você vai falar, olha, eu tenho aqui uma obra de arte, um documento estratégico, uma pesquisa científica de alta relevância, ou eu gravei uma língua indígena que está acabando e eu estou indo lá numa tribo gravar isso, nas últimas pessoas que sabem disso. Se Deus quiser, vai perpetuar, mas se não perpetuar, está gravado. E você não quer perder isso. Você vai lá na nossa nuvem e fala, eu quero também guardar na camada Eternal, em Picofilme no Polo Norte. Nós temos uma outra camada chamada Immortal, que a gente guarda o Picofilme no Brasil e a gente entrega uma cópia para o cliente. E temos a camada do Pico Disc, que é uma camada que não é uma mídia que dura mais de 1000 anos como dura o Picofilme. É uma mídia desenhada para até 100 anos na nossa. E aí, no nosso olhar, 100 anos é pouco tempo, porque a gente pensa em preservação digital, mas 100 anos é muito tempo para muita coisa. E essa camada é tão competitiva quanto qualquer camada de mídia magnética em qualquer outra nuvem de mercado que a gente possa apontar. Então a gente mostra para o nosso usuário, olha, o que você está guardando, por quanto tempo? Você tem as alternativas aqui e você consegue definir no seu plano de preservação digital quais são as mídias que você vai usar, o que você vai fazer, tudo isso está muito bem estruturado. Legal. Tá? Sim.
Nossa. E acho que é importante falar que a Pico Eternal Cloud está integrada às soluções de software da SOS. Então, quando você consome esse serviço, você já tem lá essa preservação junto com a Mundânio aí, toda essa solução integrada e operando, como a gente está trazendo isso para o mercado. Acho que isso é super importante que o pessoal saiba também, né? Nós, recentemente, uns 3 meses, 4 meses, fizemos um evento grande lá na SOS para falar sobre a People. Então, convidamos muito órgão, muitas Sim. empresas foram visitar e conheceram bem de perto. Trouxemos equipamentos, trouxemos Sim. tudo. E era ponto superado o tanto que todo mundo ficava encantado com a agilidade, rapidez e qualidade da leitura. Sim, Então, sim, Da sim. recuperação. independente da recuperação, né? Independente da posição que o documento estivesse, Sim. tá no fim do filme, no meio. Então, isso aí gerou muito encantamento também. O pessoal é muito acostumado com aquele leitor de microfilme convencional, tradicional, né? Então aquele leitor, o cara, a pessoa na hora de ler de um microfilme daquele, por mais que tenha algum tipo de identificação no microfilme, ela demora horas para poder buscar um documento dentro de um microfilme convencional. Quanto que a gente com o Pico Reader, você simplesmente, no início da leitura, ele lista para você todos os documentos que estão lá dentro, você marca o documento que você quer fazer a leitura, ele processa, vai exatamente a máquina no faz ponto. exatamente no ponto correto. Isso é importante porque é um sistema digital, né? Um sistema digital é da mesma forma que uma fita magnética vai exatamente no ponto que começa um bitstream, o Pico Reader vai exatamente no ponto que começa o bitstream daquele arquivo que você definiu para restaurar. E aí a comparação, se a gente for comparar com um sistema analógico como microfilme, nós conseguimos restaurar 1 milhão de páginas em 1 hora, para dar uma ideia assim do que é capaz de ler o Pico Reader. E como é que você digitalizaria 1 milhão de páginas de microfilme? Demora muito mais, você tem que digitalizar, recortar, então é um sistema Sim. analógico versus um sistema digital, você não pode comparar, né? Sim, o custo Então, de recuperação é muito menor. exatamente. Quando a gente coloca o tempo de homem-hora, equipamento, aquela coisa toda. Exatamente. E quando você pensa na missão do Picofilme, que é a mídia de longa retenção, que está um arquivo lá guardado, seguro, e que 100 anos depois alguém está fazendo o mesmo tipo de pesquisa e fala, olha, tem essa pesquisa que alguém fez há algum tempo, eu quero ver quais eram os resultados, quero estudar. Você consegue recuperar no mesmo dia que você precisa dela. É bastante relevante se a gente parar para pensar o quanto que às vezes se faz pesquisa e se perde, ou se guarda em papel, ou some no tempo, né? Existe um case bem legal que a gente tem trabalhado, quando a gente olha para a Assembleia, Assembleias Legislativas, né? Então, a gente se depara com um acervo gigantesco de documentos e se depara com um acervo gigantesco de fitas de todo tipo. Sim. VHS, Betacam, porque é a história que foi contada ali, né, das sessões, e o pessoal começa a preservar aquilo de qualquer jeito. Quando a gente chega no cliente, muitas vezes o cliente não consegue recuperar, tá tudo jogado, tá tudo mal administrado e tudo mais. E tá perdido. E o desejo do cliente é, cara, como é que eu faço para ver uma sessão de 100 anos atrás, recuperar aquela fita, recuperar aquele vídeo, tratar e tudo mais, e colocar no outro suporte, aonde eu possa fazer a leitura e fazer uso daquilo. Então, quando a gente apresenta o Picofilme, essa solução, é muito bem visto, porque depois que você faz toda a parte de captura e remasterização, aquela coisa toda do vídeo, e ele passa a ter acesso àquilo dentro de um software, ele tem acesso a um software para poder fazer busca imediata, aquela coisa toda. Mas como eu vou preservar isso novamente, né, em um outro suporte para que eu possa, daqui 100 anos, 200 anos, ter acesso e não acontecer o que está acontecendo. Então, quando a gente apresenta a solução da Pico, isso tem encantado, justamente porque passa a ser uma solução de longo prazo, sabe? Não, e eu acho que assim, essa história do que você falou, né, os sistemas aí, sei lá, o Matic, Betacam, Beta SP, Beta Digital, se a gente for pensar aí nessa evolução das mídias analógicas, é muito o que levou as agências espaciais a pensar sobre preservação digital. Porque se a gente parar para pensar, as agências espaciais, a gente não vai chegar no limite de falar que a NASA inventou o computador. Isso tem uma série de colaborações, mas foram as primeiras entidades a gravar um código digital, transmitir um código digital e perder um arquivo digital. Por quê? Porque a mídia era magnética. Então a gente para pensar e fala assim, olha, não tem a fita de vídeo do pouso do homem na Lua. Não tem. E não tem. Mas tem a televisão
com uma câmera de película 35mm apontada para a televisão, filmando a televisão. Isso tem, porque é filme. Não tem um monte de arquivos da Lua, mas tem a foto que estava no peito do astronauta. Se a gente parar para lembrar, aqui no peito tem uma câmera, que ele apontava lá caminhando na Lua e tirava foto, com película 35mm da Kodak lá. Tem essa película, porque não perde. Mas o que é de mídia magnética teve uma grande dificuldade em preservar. E as agências espaciais, numa outra escala, mas a mesma dificuldade que você falou de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, eu perco a mídia magnética, o que eu posso fazer? E aí começa todo esse estudo, que traz a gente até onde a gente está chegando aqui. A questão da mídia, da migração de dados ou não, ela é super importante. E aí a gente tenta superar. Primeira pergunta, como é que eu crio uma mídia que não depende de migração? A primeira que você vai descobrir, não pode ser magnética, porque senão você já tem um monte de problema ali. Que outra mídia eu vou usar? E aí o filme, a gente testou mais do que só filme, a gente testou outras coisas. O filme foi a melhor mídia que a gente encontrou para densidade de dados, capacidade de retenção, facilidade de preservação. E aí tudo isso vai respondendo todas essas questões aí. Ah, legal. Tá? Então, e eu aproveito aqui para convidar, né, todo esse meio arquivístico, onde os arquivos públicos, né, municipais, estaduais, as assembleias, todas essas instituições que possuem uma capacidade, que possuem um acervo muito grande, né, muito rico, tanto em suporte papel quanto em outros suportes, a conhecer as soluções aqui da Pickle, né? Eu acredito que isso pode revolucionar a forma como a informação ela vem sendo preservada no nosso país. Eu acho bem legal e eu acredito bastante nisso, sabe? Que bom. A gente, quando a gente conheceu a Pico há uns 5 anos atrás, eu me encantei muito com tudo que eu vi. E eu namorei bastante a empresa, sabe? Até chegar a um ponto de maturidade onde a gente pudesse firmar essa parceria, esse acordo a longo prazo que a gente está se firmando. Sim, muito então importante. é algo bem legal. Eu acredito bastante mesmo. Agradeço bastante a confiança aí no nosso trabalho. Legal. Beleza. Voltando um pouquinho, Roberto, sobre a Picklebox, nós falamos ali da questão da guarda, nós temos aqui vários locais de armazenamento. Sim. Vocês possuem também fora, mas independente de termos os locais aqui, a caixa por si só, o box por si só, ele já garante um bom tempo ali de preservação, de tudo, né? É um material... É importante a gente falar disso, acho que você lembrou bem. Quando a gente fala de preservação, a gente tem que pensar na ciência de materiais, né? Então, como que um material reage à temperatura e umidade, que é o que vai causar desgaste. Então, como que esse poliéster, junto com este poliéster, vai reagir a uma média de temperatura e umidade em 10 anos, 50 anos, 100 anos, muito mais. E esses são os testes que nós fazemos. E aí muita gente pergunta, como é que você testa? Como é que você pode dizer que algo dura 500 anos, dura 1000 anos? Você faz teste de envelhecimento acelerado e tem uma ciência de materiais para isso, para todo tipo de material, onde você mantém a umidade que vai existir naquele ambiente durante a vida desse material e aumenta consideravelmente a temperatura. Por exemplo, a gente vai guardar picofilme num ambiente que a média de umidade é 50% de umidade relativa do ar, mas a média de temperatura é 25. Se você aumenta essa temperatura para 100 graus, mantendo a umidade, você começa a fazer um teste de envelhecimento acelerado. Então a gente de fato pega picofilme, picklebox em conjunto, picofilme também somente sem o box, e coloca em estufas para fazer teste de envelhecimento acelerado. Não somos nós que fazemos, institutos especializados fazem esses testes. E aí se você faz algo resistir por 6 meses a 100 graus Celsius e 50% de umidade, aquilo equivale a 100 anos, ou não sei exatamente a conta, mas equivale a um tempo muito longo. E a gente vem fazendo isso. Nos nossos testes internos, a longevidade do sistema nosso, picofilme com picklebox, é medida em milhares de anos. A gente se baseia para o mercado no que nós já temos a certificação ISO. Então, nosso primeiro, digamos, statement de segurança era, olha, nós já temos o certificado ISO para 500 anos.
Depois passou algum tempo, e aí para você simular 1000 anos demora bastante tempo. Nós já temos o certificado ISO para 1000 anos. E nós agora também já temos o certificado ISO para além de 2000 anos. Então isso tudo demanda tempo, demanda esforço, mas esse é o teste que é feito. Então, e esses dois materiais em conjunto, quando a gente pega talvez um acervo de filme fotográfico em lata, quando o fabricante de filme faz o filme antes de você usar, sai da fábrica numa lata de metal. Mas aquilo você vai filmar com uma câmera, ou você vai gravar alguma imagem naquele filme, você não pode guardar de volta na lata de metal. Mas muita gente guardou. E aí alguém pega filme e o filme está estragado. Mas se você lê o manual, não era para fazer aquilo. Sim, Você tinha que botar num outro container que alguém não comprou. A gente pensou bastante sobre isso. E aí o conjunto do Pickle Box e o Pickle Film, se você não tiver nenhum cuidado, se você botar onde você guarda papel, ele vai tranquilamente resistir por centenas de anos. Então é importante a gente pensar disso. E o poliéster é um material, e esse poliéster é um material extremamente resistente. Tanto que a gente fala, não pode poluir o mar, deixar cair garrafa PET ou copo plástico, porque isso, uma tartaruga daqui a 200 anos pode comer aquele plástico e afetar. Então a gente precisa pensar que são materiais robustos por conta disso. Tá? Legal. Olha, tem alguns pontos aí? Não, é só para. Eu posso sugerir alguma coisa? Claro, Pode, claro. Eu gostaria de comentar como que a gente trabalha em falar. parceria. Eu acho que isso é importante, porque a gente eventualmente vai ter aqui potenciais clientes que vão assistir. Eu acho que é importante saber o quanto a Pico foi criteriosa na escolha da SOS como parceiro. A Pico costuma fazer o máximo de serviços com a sua própria equipe, com a sua própria grupo de distribuidores, digamos assim. E aqui no Brasil nós temos a SOS como o principal parceiro que faz serviços conosco e não temos outros, né? Acho que isso é bastante importante que as pessoas saibam de como a gente trabalha e como a gente confia no trabalho da SOS, principalmente no que diz respeito primeiro à gestão de documentos, transformação de documentos, que vocês são aí líderes e especialistas, mas também na parte de software, que a gente agora vem fazendo esse trabalho conjunto aí de integrar ferramentas de software que vocês desenvolvem com as nossas ferramentas de preservação digital. Então, se alguém tem um trabalho de, como você citou, um acervo audiovisual, um acervo documental, a Pico não vai fazer isso sozinha aqui no Brasil, vai fazer isso com a SOS, que a gente considera aí o nosso principal parceiro. Queria só destacar isso, que eu acho que é importante. Legal. Tá? Perfeito. Beleza. A gente tem, indo até nessa linha, eu tenho comentado bastante com os nossos clientes em relação ao formato de parceria que a gente desenvolveu. E aí, algo bem legal que tem sido uma possibilidade que a gente tem trabalhado bastante é justamente levar os nossos clientes a conhecer mais da Pickle, inclusive conhecendo em loco, né? Legal. Então, Vamos fazer esse convite aí. Né? Eu tenho visto que a gente houve uma janela, né, nesse ano para poder levar a nossa algumas pessoas para conhecer, e eu acredito que em 2024 a gente vai ter essa oportunidade também. Eu queria aproveitar. Como é que funciona essa visita guiada lá pela Pickle? Ótimo. Essa visita ao nosso arquivo do Polo Norte, ela tem dois momentos, né? Tem o momento da transição do inverno para o verão e do verão para o inverno. E nós que somos brasileiros, o clima tropical, fazer uma viagem ao Polo Norte no verão tem muito pouca neve, porque aí não é efeito de assustar do aquecimento global, é porque é natural que derreta grande parte do gelo e neve muito durante o inverno e recomponha, né? E eu gosto mais de ir lá no final do inverno, que você tem a oportunidade de olhar no relógio meia-noite e tem sol, uma coisa extremamente diferente, digamos assim. E tem o pôr do sol às 2 da manhã e tem o nascer do sol às 4:30 da manhã, dependendo quando você vai lá. E depois tem o período que é dia direto no verão, né? Por causa da inclinação da Terra, enfim. Mas nós vamos ter uma janela entre o final de fevereiro e o início de março, que nós vamos convidar nossos parceiros, nossos clientes, nossos eventuais clientes também, para ir conhecer. E aí essa visita guiada envolve conhecer todo o bunker de preservação, conhecer como funciona, envolve conhecer algumas coisas do Polo Norte, então andar de snowmobile lá para conhecer, ver um urso polar de longe, que eu não recomendo, mas tem como ver. Eu tenho
Eu tenho muito respeito pelos guardiões lá, que são essa equipe de ursos polares lá. Na verdade, em Svalbard, que é o arquipélago que a gente fica a mais de 2 horas de voo de Oslo, então é bem ao norte, né? Tem mais urso polar que gente. E eu costumo dizer, porque eles comeram tanta gente, né? Para já ficar esperto antes de sair, né? Mas tem, se você botar no YouTube, você vai ver urso polar que entra na cozinha de um hotel lá, da cidade. Então, não é uma coisa de só para brincar, acontece. Mas dá para conhecer toda essa parte da natureza, que é fantástica, e dá para conhecer muito do projeto. E aí fica aqui o nosso convite junto com o SOS. Quem quiser conhecer, pode contactar, acho que pode deixar os contatos aí. E a janela é entre o final de março entre o final de fevereiro e o início de março, quando a gente planeja levar uma nova delegação para lá. Geralmente a quantidade de hotel é limitada, então isso acaba lotando muito rápido. Quanto mais cedo alguém que tiver interesse em visitar indicar. E aí não vai só a nossa equipe do Brasil, acaba indo no mesmo momento outros países. Então, você chega lá, eu brinco que é um encontro das Nações Unidas, de tanta bandeira que tem e nacionalidades que tem. É bem legal esse intercâmbio também, de trocar ideia com outras entidades que estão fazendo a guarda de acervos importantes lá conosco. É bem legal. Eu acompanhei esse ano. De longe, mas espero acompanhar Vamos ver de se a gente vai perto. o ano que vem. Vamos deixar combinado aqui para irmos o ano que vem. Legal. Organizar isso. Pessoal, então é isso. Queria agradecer mesmo a presença aqui, Roberto. Foi bem esclarecedor, bem importante, tá? Tudo isso aqui todo esse conteúdo, tudo vai para as nossas redes sociais. Tá? Bacana. Temos nosso site inundando, temos as Instagram, Tá. LinkedIn, temos tudo. Temos a SOS, o grupo SOS como um todo. Temos o de vocês, obviamente, o site da Pico. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez e isso faz parte de uma série de assuntos que a gente pretende tratar aí no decorrer de próximos encontros. Eu agradeço a oportunidade, dou os parabéns a vocês pela iniciativa e fico à disposição para retornar aqui para outras conversas com vocês também. Beleza. Tá. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado.